Tivemos um período agradável de louvor, um período abençoado, em que podemos professar coisas boas para o nosso Deus, cantar realidades do Evangelho. Vocês já viram a riqueza dos detalhes dos cantos que a Eunice tem preparado para nós? São verdades, realidades bíblicas cantadas e introduzido a isto louvores a Deus, louvores ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, pela maravilhosa obra da cruz, que resolveu todos os nossos problemas, não é verdade? Resolveu todos os nossos problemas. Queria convidar vocês para abrirem comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, 9º capítulo. Mateus 9, do 1 ao 8. Entrando Jesus em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pegue a tua maca e vá para a tua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Até aqui está bom. Estamos diante de mais um texto da Palavra de Deus, mais um texto da Escritura, que deixa coisas muito claras ao nosso respeito, que deixa um legado para que nós possamos usufruir nos nossos dias. Se a gente for verificar a Palavra de Deus, nós encontramos muitas outras coisas preciosas como esta, mas esta daqui é uma das pérolas do Evangelho, e um texto que eu amo, onde Jesus ensina alguns princípios para nós. O tema da mensagem de hoje é perdão e saúde. Perdão e saúde. Duas coisas que temos à nossa disposição, duas coisas que temos como direito, duas coisas que fazem parte da nossa herança, duas coisas que nós precisamos aprender a conviver. Porque se Jesus propõe perdão e saúde, isso significa que nossos problemas são pecado e enfermidade, pecado e doença. Esses são os problemas que mais assolam a humanidade no dia de hoje. Pecado e enfermidade têm destruído famílias, destruído sonhos, destruído propósitos, objetivos, casamentos, tem destruído empresas, tem destruído o relacionamento de pais e filhos, tem uma série de consequências aí derivadas dessas duas situações que são inerentes ao nosso dia a dia. E nós, como filhos de Deus, como filhos de um Pai tão amoroso, precisamos entender, saber e conseguir de uma forma saudável absorver essas coisas para nós, e que isso não seja só uma realidade virtual, mas que seja uma realidade que a gente consiga trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, trazer para o nosso contexto. E esse é um desafio nosso, e para isso que Deus utiliza a sua palavra, para nos desafiar, para nos estimular. Deus, ele deixou relatado nas Escrituras
coisas que podem trazer resultado para os nossos dias. Por isso que a gente prega a palavra, por isso que a gente evangeliza, por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente busca informação, para que nós possamos, de posse dessa informação, ter alguma alteração de pensamento, e isso possa interiorizar e daí possa surgir, né? Possa brotar mudanças nos resultados da nossa vida. Porque se os resultados não estão bons na nossa vida ou daqueles que estão próximos de nós, nós temos sim nas Escrituras coisas que possam melhorar a vida das pessoas que vivem perto de nós, que estão no nosso cotidiano, correto? Versículo 1: E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Trouxeram para Jesus um paralítico deitado em uma cama. Imagina a cena comigo, queridos. Imagina a situação desse paralítico. Ele precisou ser levado até a presença de Jesus. Ele precisou de outras pessoas, porque a enfermidade que ele portava não fazia com que ele pudesse usufruir de algumas coisas básicas da vida, né? E se a gente for verificar, a enfermidade, ela traz uma série de problemas para as pessoas, né? A enfermidade, ela nos paralisa. Recentemente eu tive um problema no braço, tive uma fratura no braço e pude experimentar mais uma vez, né, as dificuldades que uma enfermidade, ou que um acidente, ou que um problema de saúde pode trazer para uma pessoa. A enfermidade, ela faz com que nós tenhamos problema no trabalho, nós deixamos de produzir. A enfermidade, ela faz com que o contexto da nossa família seja alterado, pessoas precisam te ajudar a fazer coisas que você conseguiria fazer com saúde, sozinho. Então, você acaba envolvendo outras pessoas no teu problema. A enfermidade passa a ser algo que toda a família ela é atingida pela enfermidade de um dos membros, né? Traz problemas na igreja, traz problemas em qualquer situação de vida que a gente estiver inserido, na escola, em qualquer lugar. A enfermidade, ela vai nos paralisar, ela vai retirar de nós a produtividade. Ou seja, aquele paralítico, ele já não podia mais produzir, ele vegetava sobre a terra. Ele era alguém que carecia muito da misericórdia de Jesus. E isso tudo fazia com que aquela dificuldade fazia com que ele se fechasse no mundo dele, né? Quando nós estamos enfermos ou quando nós não estamos bem, a gente verifica que a gente se isola um pouco, né? A gente já não se expõe tanto, a gente quer ficar mais em casa. Se tem mais pessoas em casa, a gente quer ficar no quarto, a gente quer se fechar em um mundinho, porque parece que tudo está conspirando contra, né? E a enfermidade traz um pouquinho de tristeza, de depressão, e isso tudo é um grande problema. Hoje nós vivemos, né? Esses dias eu dei uma pincelada e hoje só quero dar uma passada por isso, mas a gente vive dias em que existe todo um comércio em volta da enfermidade, e a enfermidade é um grande negócio. Laboratórios, né, têm investido muito dinheiro, inclusive na preparação de médicos, já agindo dentro das universidades, no currículo lá universitário, para preparar os médicos para fazer com que as pessoas fiquem dependentes de medicamentos e tratamentos por longo tempo, para que tudo possa ser, para que haja mais recurso. Então, trata-se a enfermidade como um grande negócio.
e quando você mantém mais o paciente no teu consultório ou sobre algum tipo de tratamento, você obviamente ganha mais dinheiro, né? E as clínicas e tudo isso tem trazido muito mais problemas para a nossa sociedade, sem considerar que nós estamos vivendo na era da enfermidade psicológica. A gente está vivendo na era da depressão, né? Nós vivemos na era de pessoas em conflitos pessoais. O capitalismo trouxe um senso de frustração, que as pessoas se sentem deprimidas por falta de sucesso profissional e por falta de dinheiro e não ter coisas, e todas essas situações o capitalismo tem se infiltrado de uma forma assim marcante dentro da igreja, e a igreja tem sido atingida por tudo isso. E nós precisamos, como cristãos, como portadores da palavra e da graça de Jesus, entender a enfermidade, como nós vamos lidar muito com enfermidade, com pessoas com enfermidade conosco, com a nossa família. Nós precisamos entender a enfermidade e entender o que Jesus fez na cruz para resolver a enfermidade. Porque esse paralítico ele foi atingido por Cristo. E nós temos este mesmo direito. Nós podemos ser atingidos por Cristo, queridos, em relação à enfermidade. No versículo 2, fala que Jesus viu a fé deles. E Jesus vendo a fé deles, ou seja, Jesus viu a fé deles. Uma coisa é a fé em Cristo, outra coisa é o resultado da fé em Cristo. A fé em Cristo você não tem, Jesus te dá. A fé em Cristo ninguém de nós tem, nós não temos fé, nós recebemos de Deus. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, é um presente que Deus dá. Então, se nós cremos em Cristo, é porque Deus derramou e deu fé para nós como presente. Isso que é graça, né? Olha, o Marciano não vai conseguir nem crer em mim, então eu vou fazer um milagre aqui para que ele creia. E isso que é o mais lindo do Evangelho. Agora, o resultado dessa minha fé em Cristo é algo que eu preciso desenvolver. Eu e você, nós precisamos desenvolver isso. Como que a gente vai desenvolver a nossa fé, meus irmãos? Nós vamos precisar ler a Bíblia. Vamos precisar ler as Escrituras com os óculos da graça. Ler as Escrituras através de Cristo. Se formos ler o Antigo Testamento, a gente precisa verificar lá o que está apontando para Jesus. Lendo o Novo Testamento, nós vamos precisar ficar atentos e estudar o Evangelho para que possamos chegar à conclusão de que tudo já está feito por Cristo, que nós temos alguns direitos, porque quando nós não desenvolvemos a nossa fé no resultado da cruz de Cristo, nós vivemos sobre a terra como meninos espirituais. E a Bíblia fala que o herdeiro, quando é menino, necessita de tutores que cuidem dele até que ele cresça. Então, temos pessoas maduras na vida, com 50, 60, 70 anos de idade, mas que são meninas em Cristo e querem se relacionar com Deus ainda conquistando muitas coisas. Nós precisamos estudar, entender, aprender e praticar, colocar para dentro do nosso coração a verdade de que em Jesus tudo está resolvido, que em Jesus está tudo pronto, tudo acabado, tudo consumado, tudo feito, que eu posso absorver em qualquer situação e circunstância da minha vida. Eu posso em Cristo buscar uma transformação e uma mudança através da informação e da minha fé naquilo que Cristo fez. Eu não posso diminuir aquilo que Cristo fez na cruz. Eu não deveria ficar tentando me relacionar com Deus através da meritocracia, porque dessa forma eu diminuo aquilo que Cristo fez. Mas eu preciso aprender, entender e absorver aquilo que Cristo fez, gerando mudança na minha vida e principalmente na vida das pessoas
que estão perto de mim. Jesus via a fé deles. O paralítico, ele não se movia, mas ele falava, então ele não foi contra a vontade. As pessoas que o levaram também creram, mas ele também creu. Jesus viu a fé deles. E a fé deles era baseada em quê? Na informação. Olha, esse Jesus aí está curando, aconteceu um milagre lá e tem um outro lá. E eles creram, irmãos, e esse homem cura. Vamos lá que ele cura. Vamos te levar lá, ele cura. Isso gerou esperança neles. Agora, o Jesus que nós servimos hoje é diferente do Jesus que esse paralítico creu, de que essas pessoas que o levaram até lá creram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. E nós precisamos levar paralíticos a Cristo, nossas paralisias a Cristo. Nós precisamos levar os nossos leitos a Cristo. Nós precisamos fazer as loucuras que essas pessoas faziam. Em outra situação, eles abriram o telhado do local onde Jesus estava para descer o outro enfermo. Imagina que loucura, irmãos. Nós precisamos crer. Essa fé nós precisamos desenvolver. Porque essa fé não é um presente de Deus. O presente de Deus já está tudo à nossa disposição. Essa fé é nós que precisamos desenvolver. Eu preciso buscar, estudar mais, ouvir mais ministrações a respeito da graça, estar mais com os irmãos, a gente precisa se reunir mais, porque nós precisamos estar esclarecidos e fortalecidos em relação a isso. No final do versículo 2, Jesus fala: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Cara de pau, Jesus, né? O que eles foram fazer lá com o paralítico? O que eles buscavam em Cristo? A cura? Eles foram buscar a cura? O que Jesus falou para o paralítico e para eles? Para eles: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só o que Jesus faz, queridos. Eles foram buscar a cura, mas qual era o verdadeiro problema desse paralítico? Jesus foi lá no interior dele, porque o verdadeiro problema do paralítico era o pecado. O verdadeiro problema dele não era a enfermidade, porque a enfermidade dele poderia fazer com que ele tivesse problemas aqui na terra, mas se ele cresce em Cristo, ele não teria problemas eternos. Agora, o pecado dele poderia fazer que ele tivesse problemas eternos. E Jesus, na contramão do sistema, vai lá e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Ele tinha uma consciência de pecado, como muitas pessoas que andam próximos de nós ainda têm. Todas as pessoas que eu me aproximo que não tiveram ainda a revelação e o entendimento do ministério da graça, todas as pessoas que eu me aproximo que ainda não entenderam o que Cristo fez na cruz, e muitas delas evangélicas, têm tido dificuldade com a consciência de pecado, têm se sentido punidas. São pessoas que têm pedido perdão pelos mesmos pecados várias vezes. Tenho prestado serviço voluntário em um centro de recuperação de drogados, e lá, digamos que mais do que 50% dos internos são evangélicos desviados. Pessoas que vão e voltam, que têm 3, 4, 5, 6, 10 tratamentos durante a vida. E pessoas que professam a fé em Cristo. Não dá para entender, irmãos, parece outro evangelho, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Nós precisamos crer em Jesus, Ele realmente liberta, mas nós precisamos entender a forma com que Ele deixou essa liberdade à nossa disposição.
Porque através de um evangelho legalista, através de obrigações, enfocando o pecado, botando o dedo nos olhos de alguém, botando o dedo na ferida das pessoas, nós só vamos machucá-las mais. Nós só vamos evidenciar o problema. A gente só vai mostrar para ele que você é um frustrado mesmo. E a mensagem que um ser humano desse recebe: eu não valho nada, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu devo ter blasfemado contra o Espírito Santo, como eu escuto muito. Meus irmãos, a mensagem da graça, ela precisa ser multiplicada, expandida, ela precisa ser assim. Você precisa refletir sobre isso com muito carinho, porque Deus está colocando no teu coração, no teu colo, uma coisa tão preciosa. Pega isso, irmãos. Você tem a oportunidade de apresentar para as pessoas um Jesus vivo, às vezes diferente do que ela acha que é. Um Jesus real, um Jesus acolhedor, amigo, carinhoso, parceiro, compassivo. Um Jesus que foca no ser humano, que dá valor ao ser humano e não aos problemas do ser humano. Um Jesus que resolve os problemas do ser humano. Um Jesus que transforma a vida dos seres humanos. Um Jesus que se envolve, que se doa, que vai à loucura, que fazendo um sacrifício generoso, chamado cruz no Calvário. Nós temos algo muito gostoso na mão, irmãos. Um evangelho que não vai tornar as pessoas dependentes da igreja, mas que vai tornar as pessoas dependentes de Cristo. Aleluia. Ele é a videira verdadeira, irmãos. Não é um pastor, não é um ministério, não é uma igreja, não é uma organização. É Jesus. É Ele. Nós precisamos conectar as pessoas na videira. É de lá que vem a seiva. É de lá que as pessoas vão poder absorver vida e deixar a sequidão dos seus problemas. No versículo 3: e eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Os caras estavam dizendo entre si: quem esse cara pensa que é? Os escribas, doutores da lei, que falam em outras versões, os entendidos, os eruditos, estavam questionando: quem esse cara pensa que é? Esse rapaz pensa que ele tem poder de perdoar pecados? Até agora ele está curando enfermos, mas agora ele está indo além demais, ele quer perdoar pecados. Cuidado com as blasfêmias, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Muitas vezes tenho ouvido cristãos com um pensamento de que Jesus não perdoa pecados, de que Jesus vai fazer a gente pagar o preço pelo nosso pecado. O que tu plantou, tu vai ter que colher. As ervas daninhas vão te perseguir. E isso tudo vai gerando pessoas dependentes do seu próprio pecado, porque nós nunca vamos conseguir deixar de pecar totalmente. Você é humano, como humano nós vamos ter erros, nós vamos melhorando, nos santificando. Jesus e o seu Espírito em nós vai retirando algumas coisas de nós, mas o pecado faz parte da nossa vida e vai nos acompanhar até a morte. Só que o resultado dele já é inexistente, porque Cristo foi punido pelo nosso pecado. Ele pagou e está bem pago, e o preço que ele pagou foi alto, e foi mais alto até do que o nosso pecado. Ou seja, sobra muito crédito aí. O sangue vale muito mais do que todos os pecados de todos os seres humanos cometidos na terra durante todos esses milhares de anos. É muita coisa, meus irmãos. Note que Jesus estava perdoando antes da cruz, né? Então, ele ainda não tinha pago pelos pecados, mas os pecados já estavam sendo perdoados. Loucura, né? Já estava indo para a conta dele, estava devendo, diz o pastor Wilson. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Queridos,
Lá em Apocalipse 9, isso reforça. Efésios 1 fala o versículo que eu citei para vocês. Pode estudar sobre isso. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Jesus ter, e Deus em Jesus ter feito a terra e todos os seres, árvores, tudo isso já o Cordeiro havia sido sacrificado. Em Deus, a criação foi feita, Deus sabia que nós íamos cair, e Ele já decidiu pagar o preço antes de cair. Isso significa que Ele decidiu criar mesmo que nós fôssemos errar. Isso é amor. Eu vou criar, eles vão cair. Deus não se surpreendeu quando Adão caiu, irmãos. Deus não ficou desesperado, ai, Adão caiu. Não, Deus já sabia. Deus já sabia. Faz parte de um processo de maturidade. Nós vamos levar as experiências dos nossos problemas pela eternidade. São 70, 80, 90 anos que vão, sabe, trazer frutos eternos para nós, porque nós vamos levar isso para a nossa vida. E através dos nossos problemas, nós vamos conseguir valorizar o eterno, porque nós vamos começar a comparar as dificuldades que tínhamos aqui com os benefícios que teremos eternamente em Cristo. E isso faz muita diferença, meus irmãos. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus conhece os corações. Jesus conhece o teu coração. Procura pensar bem, meus irmãos. Não procura julgar Cristo. Procura entender Cristo. Não procura colocar o nosso padrão de pensamento e de julgamento em Cristo. Porque daí a gente não vai conseguir entender, porque o que Ele fez não é justo. Vocês conseguem entender? A gente coloca a nossa justiça e quer que vestir a nossa justiça em Cristo, mas Cristo não foi justo conosco, porque se Ele fosse justo, Ele nos puniria. Ele foi injusto com Ele. Cristo Ele foi contra uma lei natural de punição e decidiu receber a punição nele. Isso é injusto, meus irmãos. Isso é injusto. Se Deus fosse justo conosco, nós estaríamos mortos. Ele nos justificou em Cristo, porque foi necessário pagar o preço. A dívida que havia com Deus foi necessário ser pago por Cristo. E aí nós nos tornamos justos e Ele injusto. Versículo 5. Qual é mais fácil? Aí Jesus diz para eles: qual é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Eu pergunto para ti, meu irmão, qual é mais fácil para ti? Para ti é mais fácil entender que Cristo cura ou que Cristo perdoa? Às vezes é mais fácil orar por uma cura do que aceitar o perdão, né? Eu e o pastor Nilson temos encontrado muitas pessoas por aí nessa situação. Tu crê que Jesus te cura? Creio, ora aí por mim. Tu crê que Ele perdoou todos os teus pecados e que o que tu vai pecar amanhã, tu crê que Ele perdoou? Não, acho que aí não. Ele perdoou até no momento que eu aceitei Ele e fui batizado. Daí depois aqui para frente, agora Ele jogou uma batata quente na minha mão e disse assim, ó, te vira. Te vira. Meus irmãos, qual é mais fácil? Qual é mais fácil? É difícil, né? Porque são dois grandes problemas. Os nossos erros, conviver com eles, e as nossas enfermidades. É difícil, mas é fácil. Se a gente destravar a nossa mente, é só receber, é só crer, é só aceitar, é só determinar, é só viver a realidade do Evangelho. Ou seja, Jesus na cruz perdoou pecados.
E Jesus na cruz carregou nossas enfermidades. Isso é uma realidade absoluta, meus irmãos. Solução para pecados e solução para enfermidades. Os dois maiores problemas da humanidade, como eu falei no começo, sendo resolvidos por Cristo e à nossa disposição. Estás com sede? Estás enfermo? Estás se sentindo carregado pelo pecado? Bebe da água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pega e toma, meu irmão. Está à tua disposição, o copo está cheio, transbordando. É só absorver, é só tomar. Não fica carregando esses problemas, não. Versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Ele é a autoridade no assunto. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E nós precisamos crer nisso. Quando cremos em Cristo, precisamos crer nessa autoridade que Cristo tem e usufruir disso. Quero mais uma vez falar em relação à santidade aqui, porque o que estamos dizendo não é uma autorização para que você peque, não é usar a liberdade para dar ocasião à carne. Essa informação para um filho de Deus, ela liberta, ela não leva para o pecado, porque uma pessoa de posse dessa informação, no mínimo precisa amar um pouco mais a Jesus, no mínimo precisa entender Deus como um pai, porque se Ele me ama do jeito que eu sou, olha que Deus querido, porque para mim amar do jeito que eu sou, não é fácil não, irmãos. É um Deus querido, não é? É um Deus que dá vontade de abraçar, beijar. É um Deus que dá vontade de ficar pertinho dele. Não é um Deus que está lá olhando e dizendo, oh, sabe? É um Deus pai, amoroso. E aí quando eu amo Ele, eu fico perto dele. Quando eu fico perto dele, é Ele que vai mudando meu coração. É Ele que vai me limpando. É Ele que pode fazer isso. Não existe autossantificação. Não existe autojustificação. Não existe capacidade em você de, através do seu esforço, se santificar. Isso é coisa do Antigo Testamento, antes da cruz. Agora é o esforço de Jesus, praticado na cruz, que faz com que eu seja considerado limpo. E o meu ato de entender Deus como um Pai de amor e me aproximar dele, me faz de fato limpo. Não só diante dele, mas daí eu começo a me limpar diante de mim, diante das pessoas, diante da sociedade. As pessoas começam a me ver como alguém, poxa, ele fazia isso, não faz mais. O que nós pregamos é santificação, mas através do Espírito Santo, e não através do esforço pessoal, que é algo muito diferente. Ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele de fato curou o paralítico. Jesus fez com que aquela pessoa pudesse andar, sei lá, pular, não sei o que aconteceu ali, mas deve ter sido um êxtase. A vida não se envolve aqui com emoções, mas deve ter sido uma grande loucura, um grande alvoroço, porque o resultado do maior problema daquela pessoa, que nem estava buscando perdão, ela estava buscando a cura. Às vezes a gente se aproxima de Deus porque a gente quer deixar de fazer alguma coisa errada, a gente quer recuperar a nossa família, a gente quer, sabe, a gente nem está querendo perdão de pecados, mas Jesus oferece: filho, teus pecados estão perdoados. Meu irmão, qual é o teu problema com o pecado? Saiba nessa noite, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Jesus continua falando para nós: teus pecados estão perdoados, teus pecados estão perdoados.
E o resultado disso vai ser inclusive algo no teu corpo físico, nas tuas emoções, liberdade psicológica, emocional, uma pessoa mais para cima, mais parceira, uma pessoa que vai ser um benefício para a sociedade, onde ela trabalha, onde ela estiver envolvida, ela vai ser diferente, porque não há depressão para alguém cheio da razão daquilo que Cristo fez. É racional, o Evangelho é racional. O Evangelho não é só emocional, ele é racional. Nós precisamos entender essa situação racionalmente. O que o paralítico fez? Versículo 7: levantando-se, foi para a sua casa. Note que Jesus não era egoísta, né? Jesus não falou assim, ó, agora tu está curado, tu vem e me segue e tu vai me servir, tu vai cuidar de mim, tu vai lavar as minhas roupas, tu vai fazer uma comida para mim. Jesus não era egoísta. O que Jesus fez, irmãos? Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Que mensagem é essa? Imagina só, o cara chega diante de Deus paralítico, de repente ele é um enviado de Cristo. Uau! Chega diante de Deus paralisado, de repente ele sai perdoado, curado e enviado por Cristo. Que privilégio ser enviado por Cristo. Vai para a tua casa. O que era para ele fazer lá na casa dele, irmãos? Fala para eles. Fala para eles. Fala de mim para eles. E hoje à noite Jesus te fala isso também. Você é perdoado, você é curado. Fala para eles. Fala para os meus queridos. Além disso, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Tem muitas pessoas, queridos, clamando pela evangelização correta, clamando por um evangelho acolhedor, e só o que eles ouvem é paulada, só o que eles ouvem é peso, só o que eles ouvem é propósito, só o que eles ouvem é campanha, só o que eles ouvem é corre atrás, só o que eles ouvem é o problema está contigo, não está dando certo porque tu também está fazendo tudo errado. E as pessoas vão retirando responsabilidade das suas costas, colocando responsabilidade nas costas do povo. Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, para de fazer isso, e tu vai ver se não vai mudar. Mas na verdade as pessoas não conseguem parar. Elas precisam se sentir amadas para serem santificadas, acolhidas por Cristo, para conseguir uma transformação, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos proclamar, aonde estivermos, encontrando irmãos, falando do amor de Deus. Tenho certeza que Deus te dá grandes oportunidades para fazer isso todos os dias. E ainda Jesus falou para ele assim, ó, pega o teu leito, levanta, pega o teu leito e anda. Pega o teu leito. O que é o leito, irmãos? Carrega o teu leito. Imagina o paralítico, agora eu consigo andar, eu tenho que levar o meu leito. Eu vivi deitado nesse leito tantos anos, agora tenho que carregá-lo. Nós vivemos em pecados tantos anos, nós vivemos com um evangelho legalista tantos anos, e agora Jesus está retirando a nossa paralisia. Agora Jesus está fazendo com que nós possamos andar, e Ele está dizendo para nós, pega o teu leito, pega o teu testemunho, levanta e anda, vai e faz, mostra para as pessoas o teu leito. Aquele paralítico saiu pela cidade, foi para a casa dele, mostrando o leito dele. Olha aqui, ó, essa aqui era a minha cama, esse era o meu problema, esse era o meu lugar, é aqui que eu ficava, e agora eu sou livre. Aleluia. Agora eu sou livre. Ele foi livre em Cristo, irmãos. Ele foi livre. Qual foi o resultado disso? Versículo 8, olha o resultado. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus. O resultado de você proclamar a graça vai ser pessoas glorificando a Deus, pessoas que se acham
alvo de Deus, pessoas que se acham, que se sentem mal diante de Deus, vão começar a glorificá-lo. Pessoas vão ser livres para parar de murmurar, pessoas vão ser livres para parar de reclamar, e pessoas vão começar a glorificar Jesus, pessoas vão começar a glorificar o Pai, queridos, e isso é maravilhoso. Isso não tem preço, não tem preço. A multidão se maravilhou de quê? E glorificou a Deus por quê? Porque Deus dera tal poder aos homens. Para encerrar, eu pergunto para ti, irmão, qual foi o poder que Deus deu para os homens? Deus deu para os homens o poder de ser curado e o poder de ser perdoado. Deus deu tal poder aos homens, e pessoas glorificarão a Deus por esse poder que já está à nossa disposição e foi dado aos homens, está conosco. Não depende de Deus destravar. Não depende de jejum, de oração, não depende de campanha, não depende de nada, depende da cruz. Já foi destravado, já está à nossa disposição. Você vai pegar e usufruir, ou você vai viver como se isso fosse algo que você precisa alcançar? Deus te deu o poder de entender que você é curado e que você é perdoado. Amém? Vamos glorificar a Deus nisso. A Eunice vai nos conduzir em um louvor para a gente poder encerrar. Que você pega essa palavra no teu coração e possa traduzir isso em amor por Deus e pelas pessoas que te rodeiam, meu irmão. Amém? Boa noite.